E o nosso Pode ou Não Pode de hoje, vamos falar sobre temperamento difícil. Carol. Você tem um temperamento difícil? Não, eu sou bem tranquila. Você só tem 5 minutos. Será? Eu sou tranquila, gente. 5 minutos. De vez em quando aparece, mas é bem difícil também. Bem difícil de vez em também. quando. Gente, de verdade. Uhum. Seu temperamento, Marção? Eu sou tranquilão. Sossegado? Até demais. Até Será? demais. Até demais. Será? Depois que eu vim pra Jesus, aí tudo mudou. Tudo mudou, é isso aí, maravilha. É um negócio você ter tranquilidade, ficar sossegado, mas tem gente que tem um temperamento mais difícil. E o pior, né, é quando você tem um jovem ali que tá solteiro, a jovem também, e aí eles vão ali começar a namorar, só que um dos dois tem um temperamento difícil. Mas o que é exatamente ter um temperamento difícil? Bom, não sou eu quem vou responder, trouxemos uma profissional aqui para isso, e ela que vai falar tudo isso no Pode ou Não Pode. Muito bem, o nosso Pode ou Não Pode de hoje vai falar sobre temperamento difícil. Talvez as pessoas ainda estejam um pouco duvidosas aí, se sabe o que é, o que não é, aquele negócio todo. Mas ela vai esclarecer bem a profissional que nós trouxemos aqui. E aí você olha para dentro de você mesmo e vê se você é uma pessoa, olha, eu não sabia, mas eu tenho um temperamento difícil. Ou, graças a Deus, estou livre. Ou você ainda diz, eu não, mas quem está comigo é complicado. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso com ela, que é psicóloga e palestrante. Elisandra Nascimento, pode entrar por gentileza? Olá, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Graças a Deus, pode se assentar, fique à vontade. Doutora Elisandra, a galera quer saber, mesmo já sabendo, o que é, qual a melhor definição aí para essa expressão, temperamento difícil, gênio forte, como é que é? Boa tarde, Gabriel, boa tarde, plateia. Bom estar com vocês de novo sempre. Bora lá, né? É interessante você falar, Gabriel, embora já saibam o que é isso, né? E mergulhando um pouquinho mais no assunto, quando eu recebi o convite do Movimento Jovem, essa questão do temperamento, ela é bem abrangente, né? Vamos pensar, usando um linguajar popular, aquilo que tempera, né? Quem tempera você, nas suas características, no seu modo de ser, de agir, de pensar e principalmente de responder ao outro. Porque a questão do temperamento, ela começa a ser apontada quando eu estou em relação com uma outra pessoa, né? Onde o outro fala assim, nossa, ela é difícil, ele é difícil. Então, essa questão de entender como é o meu temperamento, você vai medir à medida que você se relaciona com os outros. Como é que você se comporta nas suas redes de amigos, no seu relacionamento com seus pais, seu relacionamento amoroso. Você é estourado? Você tolera pouco? Você não aceita opiniões? Um típico temperamento difícil. Sou assim, vou morrer assim e ninguém vai me mudar. Morre que passa. Isso. Não gostou, morre que passa. Exato. Mais ou menos assim, coisa séria, né, Carol? Não, isso é complicado de verdade. E justamente dentro desse exemplo e de tantas outras situações que acontecem, né? O que a gente pode fazer, o pessoal de fora, para dar um alerta para essa pessoa, para ajudar essa pessoa que não admite que tem um temperamento difícil. O pessoal de casa tá falando, às vezes o companheiro, a parceira tá falando, e ele fala, não, imagina, eu não sou assim. O que a gente pode fazer para dar aquele start para a pessoa? Olha, Carol, a sua pergunta é bem séria, sabia? Porque a questão do temperamento depende da própria pessoa, né? E, assim, a gente vai dar dicas. Eu tenho atendido muitos casais em clínica, né? E até mesmo em um dos meus atendimentos, eu atendo um casal que ambos são muito difíceis. E eles chegam na terapia e falam assim, acabou meu casamento, eu não aguento mais ela. E cada um que chega até mim, eu tenho um atendimento individual com cada um deles e um momento com o casal. Eles sempre sentam apontando o outro como a pessoa difícil, a pessoa problemática, a pessoa que não é resiliente, a pessoa que não abre portas. E uma das formas que eu tenho trabalhado com as pessoas fazendo elas olharem para dentro de si, né? Então, eu falei assim, tudo bem, ela é difícil, ok, entendi.
você diz que não aguenta mais, vai terminar o casamento, vai terminar o relacionamento. Tá, mas e você, né? Até onde você está envolvido nisso? Então, uma das formas de você dar um toque para outra pessoa é dizer assim: ok, entendi. Vamos mostrar aí uma empatia, né? Vamos mostrar uma solidariedade. Entendo o que você está falando, mas e você? Será que não tem nada que você também possa fazer, que você possa ceder? Porque no temperamento, entre os relacionamentos, nós estamos falando sobre saber ceder. Saber prestar atenção de que eu me relaciono com uma pessoa diferente de mim, né? Porque como pessoas não têm a mesma fórmula, 100%, eu sou plenamente igual a Carol, ou plenamente igual ao Gabriel, não existe isso em todo o planeta Terra. Então, somos seres humanos lidando com pessoas diferentes de mim. Então, é saber entender essa troca. Falar assim, olha, tudo bem, ela é difícil, mas será que você também não pode abrir a mão de alguma coisa? Então a gente vai dando dicas, sabe? Para que essa pessoa possa olhar um pouquinho para dentro dela mesma e perceber que ela também tem parcelas que ela pode colaborar naquilo. Fazer aquela análise interior. É verdade. Doutora, e quem tem um temperamento mais difícil? Será que é a mulher mesmo, como muitos dizem? Ou não? Ambas as partes? Você vai apanhar, Márcio. Discordo. E É agora, uma curiosidade, é uma curiosidade. E talvez a gente pode ficar surpreso, seja um homem. E aí? né? Isso é interessante, Márcio, né? Ele já vai dizendo assim, doutora, quem tem temperamento mais difícil? Será mesmo a mulher? E Já isso foi é uma muito afirmação. interessante, porque o homem normalmente está apontando a mulher e a mulher está apontando Desculpa, o mulheres, homem. me perdoe. Mas só que isso é muito interessante, Márcio, porque quando a gente fala de temperamento, na verdade, não tem sexo, não tem gênero, né? É um indivíduo. Isso é uma coisa muito particular, muito individual, que se mistura nas suas características, sabe? Aquele meio de convívio que você cresceu, até onde, sabe? Acho que as leis das permissões. Tem casas que, por exemplo, os pais nunca deram nãos para os filhos, sabe? Então cresce aquela criança impulsiva, cresce aquela criança sem limites. Provavelmente essa criança vai ter um temperamento difícil, porque ela sempre pôde ir para tudo que ela quer, né? Então ela não tem muito limites, ou seja, ela não consegue perceber que o meu limite vem até aqui, que ali tem um outro. Essa pessoa com certeza vai ter um temperamento difícil. Agora, se você olhar nessa questão de gênero, vamos brincar um pouquinho com isso, a mulher ela é mais melancólica, né? Então, por isso que o homem acaba tendo essa percepção, certo? Sim. Porque a mulher, tudo ela vai resolver, algumas na manha, outras no choro, né? As táticas, né? As A táticas. mulher ela é mais emoção, ela é mais emoção, tal qual o homem ele é mais razão. Porém, vamos mudar um pouquinho esse olhar. Se o homem ele é mais razão, quem tem um temperamento mais difícil? Né? Vamos imaginar uma cena num veículo. Acho que parte de nós aqui já vivenciamos isso. Sabia que o essa homem está pergunta- dirigindo e a mulher ao lado está dizendo. Você viu, né, pastor? Foi uma tática, né? Eu comecei Deus, falando da fala. mulher e parou Você ninguém. vê? No homem. Então, o homem tá dirigindo, a mulher tá ao lado e fala assim, não, amor, por aqui. O homem, quem vai assim ser mais que elas fácil, falam, né? Pra É. começar. mais difícil. Vai entrar aqui, ô infeliz! O homem, ele tem ou a menos questão do sexo masculino mesmo, né? Que a essência do másculo, eu sei, não preciso de opinião. E isso é um temperamento mais difícil. Então, aí fica até mesmo para que todos nós possamos refletir. Quem tem o temperamento mais difícil, o homem ou Eis a a mulher? questão, né? Ponto Eis de a interrogação. Fica jogada aí, fica Vou no ar. tomar um gancho da pergunta do Márcio, jogando um pouquinho para esse lado. Será que muitas vezes também, entre o homem e a mulher, o homem às vezes ele tem um pouco mais de facilidade de ter algumas distrações? Concordo plenamente com o que a doutora disse, que o homem ele é um pouco mais razão e nessa hora existe o brio do homem também, que ele não deixa opinar, carro, futebol, essas coisas, não mete a colher, né? E às vezes a mulher, por ela ter um temperamento, na maioria das vezes, né, um pouco mais melancólico, também um pouco mais emotiva e tudo mais. Mas será que também na questão do homem, não generalizando, mas ele tem um pouco mais de facilidade de se distrair. Ele vai jogar bola com os amigos, ele joga um game, ele assiste um filme, ele tem um pouco mais de facilidade e às vezes sempre sobra, aí sim eu concordo que tá errado, sempre sobra a mulher a louça. Tô falando, lógico, de um casamento, né? A louça, sobra limpar a casa, alguma coisa assim, e geralmente isso não é algo tão
como é que eu posso dizer, tão calmante quanto assistir uma televisão. Tenho Que geralmente o homem vai que a pra dona lá. Bianca está assistindo esse programa. Tenho certeza. Não sei não. Mas tem alguma coisa a ver em relação, quero chegar nesse ponto, as distrações, de você conseguir espairecer um pouco mais sua cabeça, faz essa pessoa, aí agora independente do gênero, ser um pouco mais calma, mais tranquila, ou vem, como a senhora disse, lá de trás, coisa da infância, coisa da criação? Será que dá para mudar eu tendo um pouco mais de atividade jogada para outras questões ou não? Ou é só tratamento mesmo? Então, Gabriel, muito legal sua pergunta, vasta também, né? Mas vamos dar um mergulho pequeno até mesmo, porque é um programa que a gente vai dar só umas poucas diretrizes sobre isso. Tem sim. Uma frase que eu vi, né, entre filósofos, enfim, falou assim: temperamento não é destino. Né? Então, vamos até ver lá, aquele homem que normalmente... parece que mais o homem tem algumas frases taxativas. Eu nasci assim, vou morrer assim. Ou seja, ele já se predestinou. Né? Então, ele mesmo está se boicotando de poder mudar. Temperamento é comportamento também. Né? E comportamento, ele sempre é passivo de mudanças. Eu tenho que querer, eu tenho que reconhecer que sou uma pessoa difícil, está correlacionado muitas das vezes sim à nossa criação, à nossa história. Sempre quando a gente fala de somente psique humana, né, psicologia, tudo está correlacionado a uma história que me tornou quem eu sou hoje. Né? Porém, eu não preciso morrer como estou hoje. Né? Nós somos seres dotados de inteligência e a melhor forma de usar a inteligência é eu parar um pouquinho, refletir naquilo que eu posso vir a melhorar, porque aí eu vou estar contribuindo comigo e com as pessoas com quem eu me relaciono. E é claro que qualquer outro tipo de atividade que venha gerar descontração vai me gerar bem-estar, né? Que nós estamos falando de bem-estar, que nem você ilustra da mulher que vive ali dentro da casa e realmente é uma das queixas muito grandes que eu tenho, né? A mulher fala assim: ele não passa o que eu passo, que é a mulher difícil, né? Que ela chega brigando com o homem, cobrando atenção, parece que ela sempre é reclamona, ou seja, a mulher difícil é melancólica, mas é a mulher difícil, sempre está infeliz com a vida. Porém, essa mulher está fazendo só o quê? Que nem, voltando até para os atendimentos que eu trabalho muito com casais. Aí o homem fala assim: eu chego para almoçar, ela tá lavando louça, tá varrendo a casa, tá fazendo tudo. Eu falo assim: vem almoçar comigo. Ela não se permite. E tá tensa, tá nervosa, tá brigando, tá reclamando. Ou seja, ela se torna a mulher difícil na relação. Então, gente, relaxa, né? Relaxa, vive mais, cobra menos. Né? Então, tem sim, nós somos comportamentos. E comportamentos podem ser mudados a todo momento. Tudo bem, e o homem seja mais compassivo também nessa situação. Yes! Exatamente, parece que o pessoal fica ali tão elétrico que não abre espaço para diálogo, né? Para poder entender, escutar um ao outro. Eu queria, doutora, que a senhora desse uma dica, né? Para um casal que estiver nos assistindo, está ali no namoro ainda, e estão tendo a relação um pouco desgastada devido a justamente essa questão do temperamento difícil, né? Não conseguem um escutar o outro. Tem alguma dica prática para que melhore esse namoro dessa pessoa? Sim, a gente está falando sobre eu ter que perceber a pessoa que está ao meu lado. Né? Então, assim, alguns profissionais falam que parte da questão do temperamento, quando eu estou só enxergando erro nele, erro nela, está refletindo alguma coisa minha que incomoda. Né? Então, assim, normalmente aquilo que eu me queixo no outro é algum aspecto meu que eu não consigo vivenciar totalmente e ela consegue. Então, é um jogo de espelho. Eu estou me vendo naquele traço de personalidade do outro. Então, somente entre casais, tá difícil, tá saindo faísca, um não tá mais suportando o outro, e tem muitos casamentos à beira, ou relacionamentos mesmo, de namoro, à beira tipo de rompimentos, porque eu não consigo lidar com o gênio dela, o gênio dele, com o temperamento dele, o temperamento dela. Então, para pensar que nós somos diferentes. Quando eu entro numa relação, eu tenho que ter o conhecimento de entender que eu estou investindo em alguém. Estar com outra pessoa é ter renúncia, é saber dividir.
Então, assim, se você não está apto a dividir, não há relacionamentos. Então, fica essa reflexão aí para os casais, seja de namorados, noivos, em casamentos. Estar em um relacionamento é dividir a vida. Você está disposto a isso? Esse é o ponto inicial para que você entenda até onde você pode mudar ou não, até onde você precisa mudar ou não. Muito bem. Perfeito. Doutora, tem uma pergunta da plateia. Oi, meu nome é Lucas, tudo bem, doutora? Tudo bem, então, Lucas? a minha mãe, ela tem uma bipolaridade no temperamento dela. Às vezes ela tá feliz da vida, mas às vezes quando tem um erro que eu cometi, às vezes, tipo, um erro doméstico, assim, esqueci de jogar o lixo, ela quer me crucificar. Como é que trata isso? Quer tratar a mãe? Tomara que você, quando chegar em casa, tenha Tá, uma surpresa. mas, Lucas, você considera ela uma mulher sempre difícil ou é alguns momentos de tarefas de casa? Então, momentos mais específicos mesmo, assim, quando ela chega do trabalho. Talvez, pelo influência do trabalho, ela chegue mais estressada. Mas tem dias, assim, que ela tá de folga e ela quer me crucificar, às vezes, por um erro. Então, aí estamos falando justamente qual a função dela. Ela trabalha fora? Sim, ela trabalha fora. Você Tá. também é o santinho da casa, né? Com certeza, né? Porque nós estamos falando sobre tarefas domésticas, né? E é interessante quando a gente fala de temperamento, de comportamento, dentro das relações, e eu uso muito isso também na terapia, quando eu estou falando, quando as pessoas estão se queixando de comportamento, de temperamento, normalmente, quando a gente tem alguma coisa que a gente quer descarregar, desabafar, ou então até mesmo descontar, sabe? A raiva do dia, eu tive um mal-estar no trânsito, um mal-estar no trabalho, a gente acaba descontando nas pessoas que são mais próximas. Concorda que se eu chegar e gritar com o meu patrão, ele vai mandar embora. Né? Se eu chegar e gritar com um professor da escola ou da faculdade, eu vou para a diretoria e eu posso, em alguns casos mais graves, ser até expulso. Então, normalmente, isso é uma característica humana, né? Somos nossos atos, falhos ou não, a gente acaba descarregando em quem é mais próximo. Então, eu tô te convidando a você ter um outro olhar sobre isso. E a ela, você pode falar assim, mãe, tudo bem, eu vou fazer, não precisa gritar. A gente vai pontuando a outra pessoa daquilo que ela tá fazendo, né? Se a gente for trocar, tipo, guerra de foices, né? Ela grita, eu grito, aí não vai haver relação. Então, uma das dicas, tá gritando, espera, deixa a poeira baixar e aí você fala, tá vendo? Por que a senhora fez isso? Precisava ser assim? Porque você coloca o outro em reflexão. Opa, só eu gritei na história. Isso serve para os relacionamentos de casais, né? E isso eu também uso muito com esse casal que eu cuido, que eles têm um temperamento muito forte. Assim, tenta, uma experiência, uma semana. Ela tá gritando, fica quieto. Porque ela vai perder a razão, ela vai ver que só ela tá gritando na relação, só ela tá esperneando, ela vai começar a identificar, opa, eu sou difícil, eu preciso mudar. E isso é muito eficaz. E eles sempre voltam, ela fala assim, olha, eu não falei nada e ela foi acalmando. Daí eu falei assim, agora é sua vez. Assim, daí chega na outra sessão, assim, doutora, avancei uma casinha. Dessa vez eu não falei nada e nós vivemos uma semana maravilhosa. Porque é uma forma que, de uma forma sutil, eu vou mostrando pro outro que ele também tem que mudar. Muito bom. É que com mãe, às vezes, é mais difícil funcionar. Né? Mas tá bom, não vou gritar mais. Aí você entra em casa e tá com o chinelo. Não falei nada, não gritei, não fiz nada. Brincadeira. O negócio é o seguinte, nós ouvimos uma galera da Igreja da Graça, lá do Rio de Janeiro, e a pergunta foi mais ou menos a que o Marcel fez aqui. A pergunta foi, quem tem um temperamento mais difícil, o homem ou a mulher? A galera da rua. O que será que eles responderam? Solta aí. E aí pessoal, tudo bom? Meu nome é Ingrid Lessa e nós somos da Juventude da Graça do Rio de Janeiro. E a minha opinião em relação ao quadro pode ou não pode é que a mulher é mais complicada porque ela é mais sensível e acaba dando certa importância para algo que não merece tanta importância assim. Olá pessoal, eu sou o Alisson Monteiro. Em minha opinião, diferente da dela, é que nós homens somos mais complicados porque muitas vezes falta sensibilidade em nossas ações e atitudes. Olá pessoal, meu nome é Marcela Monteiro, discordando um pouco da opinião do nosso amigo ali. Eu acho que a mulher é um pouco mais complicada porque ela tem uns pensamentos mais complexos do que os dos homens. Olá pessoal, meu nome é André de Oliveira e concordando um pouco com a Marcela, eu acho que a mulher é mais complicada porque ela também é mais complexa. Ela termina tornando algo que é simples em algo muito complexo, grande, desnecessariamente. Até comparando um pouco com uma frase, né, que eu uma vez li, que, assim, tanto para homem como mulher, mas que ela termina não
tendo medo de amar, mas tendo medo de não ser recíproco aquele amor. Termina de tanto esperar que não seja recíproco, ela cria um complexo que não precisa, entendeu? É isso, pessoal. Valeu, gente! Muito bem. Não foi exatamente da rua, né? Foi a galera da igreja Ali era 3 mesmo. contra 1, hein, pastor? Tá vendo? Foi covardia ali, né? Só que vamos dar uma colher de chá, Ele foi porque teve uma sincero. lá que assumiu que Não, a a mulher... maioria ali assumiu que é complicado. O que elas falaram, doutor, em relação à mulher ter mais complexidade em relação a sentimentos, pensamentos, também a mulher, aí isso eu tenho propriedade para falar, por exemplo, a mulher quando ela fica grávida, pesa tudo muito mais para ela. Então, às vezes, o peso, né? Ciclo menstrual. Exatamente, fica mais tem essa melancólica, questão. mais dramática. Exatamente. Então, essas questões também ajudam para que a mulher ela esteja, de repente, um pouco mais sensível ou um pouco mais estressada, ou ainda está no 50-50, aí, a gente poderia dizer. Ajuda, Gabriel. E bem dizer, tudo aquilo que a gente está conversando, né? Você viu, as mulheres, quando elas falaram delas, elas mesmo assumindo que elas se sentem mais difíceis por serem mais complexas. A gente está falando de todas essas questões, hormonal, então eu fico mais melancólica, eu fico mais brava, eu fico mais difícil, que é onde, normalmente, quem vai responder isso é o homem, né? Principalmente nas questões de relação. Nossa, eu não entendo ela, eu não compreendo ela, ela é estranha, ela é difícil, eu não sei o que agrada ela, nunca nada tá bom. Então, assim, nesse fator, falando das mulheres em si, elas são mais complexas, concordo com as meninas, porque nós temos essas questões hormonais muito afloradas, né? E então aí, mas sempre vai ficar aquele, né, a medida. O rapaz foi muito honesto em dizer, né, que o homem é mais difícil porque são mais sisudos, né? São mais, como a palavra eu posso dizer, imponentes, né? É uma característica do sexo masculino, assim como uma características do sexo feminino, ser mais melancólica, a questão hormonal mexe, sim, de fato, com os nossos sentimentos, com os nossos hormônios, isso vai aflorar mais o meu comportamento, o meu temperamento. Lembra? Temperar. Né? Então, nessas fases da gravidez, de um ciclo menstrual, eu estou colocando ali um pouquinho mais de sal, um pouquinho mais de açúcar, e isso vai mexer a resposta que eu emito para o outro. Muito bem. Muito bem. E, doutora, onde que fica essa divisão dessa linha, né? Do que é uma parte da personalidade mesmo, seja do sexo feminino, do sexo masculino, e de onde inicia esse temperamento difícil? Como que a gente pode identificar isso de fato? Saber, isso é só porque eu sou mulher. Ou então, não, eu tô agindo dessa forma porque realmente tem um temperamento difícil. Sim, aí entra naquilo que eu falei um pouco pro Gabriel, né? Há N fatores, se a gente for estudar de forma comportamental, aonde você é criado, como você foi criado, como que você cresceu, você está desenvolvendo características, a sua personalidade e comportamentos. Então, isso vai definir, sim, eu ser uma pessoa mais flexível, uma pessoa mais fácil, uma pessoa mais difícil, uma pessoa mais amorosa, uma pessoa mais amarga, porque a gente está falando de características, de aspectos do indivíduo, né? O temperamento, ele entra nisso, né? Então, que nem vamos brincar com tempero, né? O mais salgado, o mais doce, né? A gente associa o doce com uma coisa mais gostosa, o salgado uma coisa, né, mais tensa. É isso, é como ele cresceu, como ela cresceu, né? Como que foi essa casa? Por exemplo, uma casa de gritarias, né? Então a pessoa cresce ali gritando, cresce querendo descontar isso em N pessoas. Então tem essa parte de aspectos de comportamento da minha criação. Tem que saber analisar também todo esse contexto. Sim. Muito bom. Maravilha. Doutora, mais uma pergunta da plateia. Sim. Doutora, Seu nome, varão? É o Wesley, primeiramente, né? Oi, Wesley. Lá em casa, minha mãe e meu pai têm um temperamento difícil. E às vezes, quando eles ficam bravos um com o outro, né? Acabam discutindo entre eles. Sobra também pra mim. O que eu faço nessa situação? Tá todo mundo contra o pai e mãe. O que tá acontecendo? Né? Sai correndo, meu filho. Essa galera jovem, já passei por essas fases, viu? Assim, normalmente, naquilo que você puder, não se envolva. Né? O sobrar, às vezes, a gente tenta ajudar nossos pais e o temperamento, justamente porque tá fervendo ali. Alguma coisa explodiu, eles estão discutindo, estão se atracando. Se você tentar entrar no meio, acaba sobrando para você, né? Naquilo que você puder,
sabe? Se ausenta. E funciona muito aquela coisa que a gente fala assim, usar um pouquinho da inteligência emocional, né? A gente fala muito nessa geração da inteligência emocional. O que é isso? Passou aquele momento que ferveu? Pai, não sei se você tem essa particularidade com ele. Pai, isso não é tão legal. Mãe, sabe? Chega no individual, porque é um momento que quando esfria, o indivíduo ele vai pensar e vai refletir mais sobre aquilo que ele está, como ele está agindo, como ele está se comportando. É a dica que eu posso te dar para você estar interferindo. Aprendeu? Não no momento do boom, mas, sabe, em particular, você pode chegar com cada um deles e conversando como que você se sente na situação, não sei se tem mais irmãos, ou como que você vê, entendeu? Que é uma forma de, com a cabeça mais fria, eu poder refletir sobre aquilo que eu estou fazendo. Muito bem, é isso aí. Aprendeu. Doutora, mais uma pergunta. Quando a pessoa ela é muito cobrada pela outra, né? Seja em qualquer tipo de situação de namoro, de casamento, até pais e mães, tudo mais, filhos, só que ela não consegue reconhecer isso. Quando fala, poxa, mas você toda hora tá gritando, toda hora é duro demais, é tudo isso, toda hora é algum problema, enxerga problema onde não tem, só que ela mesmo, quando é levada a uma reflexão, ela não consegue enxergar. De fato, ela não está conseguindo enxergar ou ela está colocando um bloqueio para não expor algo que realmente ela está sentindo? Como fazer alguém realmente ver que ela está passando um pouco dos limites, como a senhora falou, em relação ao tempero, né? É aquela pessoa que está sempre salgada demais, mas ela não consegue enxergar isso e acha sempre que estão exagerando. Como mostrar isso para essa pessoa de uma forma que não gere mais briga, né? Isso não é simples, né? Porque aquilo que eu falei anteriormente, a pessoa que tem um temperamento difícil, dificilmente ela reconhece isso. Então é um desafio para nós, né? Então, sempre tentar procurar um momento de conversa. Temos que conversar. Uma coisa que eu sempre falo em relação a casais, em relação a qualquer tipo de relacionamento humano. Você já falou disso com ele? Você já falou disso com ela? Porque uma das problemáticas de nós, indivíduos, é que a gente sente o problema e a gente não consegue comunicar ao outro. Olha, eu não me sinto bem com a forma que você me trata. Você já parou para perceber como você me trata? Às vezes, ou eu tenho medo, eu tenho receio. Em relacionamentos de namoro, eu me saboto, tenho medo de perder aquela relação. A relação já está totalmente destemperada, mas... eu não quero passar pelo dissabor de ter que começar tudo de novo, sabe? Eu quero fugir de um sofrimento que venha me beneficiar. Então, assim, a comunicação, ela define muitas coisas na vida de cada um de nós, né? Então, assim, tem que falar. E, assim, tentar mostrar para essa pessoa que se ela não consegue sozinha, a terapia é uma coisa que vai ajudar. Eu vejo muitas pessoas, Gabriel, que... são super difíceis, mas quando elas dão um primeiro passo, elas começam a entender, porque eu faço aquele processo, né, que eu volto para dentro de mim mesmo e começo a entender que alguns aspectos associados ou a um trauma que eu vivi, ou a minha criação, e eu vejo assim, não, isso realmente não é legal, eu estou afetando ela, eu estou afetando ele, então aí eu começo a mudar. Mas se nós não comunicamos, a pessoa é difícil, que ela é difícil, como que ela vai mudar? Mas isso nunca durante o choque, né? Nunca durante o choque. Você precisa fazer uma terapia. Isso. Aí porque vai voar a pia, vai voar tudo. Que nem é o caso desse casal que eu atendia, e ainda atendo eles, né? Ambos têm um temperamento muito difícil, muito forte. Então, nos momentos que eles se deparavam ali na briga, é um atacando o outro, e ele nunca vai ter solução. Né? E daí eu falo, epa, peraí, o que você quer nessa relação? Em primeiro lugar. Aí você volta pra mulher, o que você quer nessa relação? Pra eles voltarem pra eles, né? Porque não adianta eu chegar e falar, porque você. Aí chega o outro, porque ela, tá. Mas peraí, tudo bem, tem um problema. Mas e você? O que você quer nisso tudo? Né? Então a pessoa tem que parar, voltar pra dentro de si, porque aí ela vai começar a refletir. E toda relação, se não houver a parte que eu preciso ceder, né? Relacionamento é eu cedo, o outro cede. Se não houver essa compatibilidade, se não houver essa troca, não há relação. Né? E tem que comunicar. Se eu não comunicar, a pessoa nunca vai saber. Muito bem, é isso aí. Com jeito, com calma, na hora certa.
vai dar tudo certo. Doutora, muito obrigado pela sua participação. É um assunto Gabriel. que daria para nos aprofundarmos muito mais. Bastante. Por conta do tempo, a gente deu para dar bastante dica, deu para muita gente se ligar. Tem gente que em casa estava assistindo, cutucando do outro lado, ele ficou quietinho e tudo mais. É bom a gente realmente reaver as nossas atitudes, os nossos comportamentos, como disse a doutora, e realmente tomar um rumo diferente para as coisas também terem um rumo melhor. Muito obrigado pela participação. Seus contatos, redes sociais, quiser deixar, por gentileza. Claro, obrigada a vocês também. É um prazer sempre estar com vocês. Redes sociais, tanto Facebook, YouTube, Instagram. Vocês jogam Psicóloga Elisandra Nascimento, que vocês vão me achar. Também, se alguém quiser fazer alguma outra pergunta, fico à disposição de vocês. Meu WhatsApp, DDD é 11, o telefone 95158 1289. Precisando, é só chamar, à medida do possível, vou respondendo a cada um de vocês com certeza. Ok, muito obrigado mais uma vez. Uma salva de palmas, galera. Deu pra sentir o negócio aí. Uma grande verdade é que nós devemos buscar, como a doutora falou, e uma grande verdade bíblica também, é que nós temos que olhar para dentro de nós e ver aonde nós estamos falhos. Nós sempre tentamos culpar ou responsabilizar os nossos fracassos no próximo, né? Ou em alguma situação. Eu sou assim porque o meu trabalho é estressante, eu sou assim porque os meus filhos me estressam, porque o fulano ou a fulana me estressa. E às vezes sempre o seu fracasso está ligado a alguém ou a alguma coisa ou alguma situação. Então o que nós devemos fazer, nós como cristãos, coloca essas coisas que estão realmente lhe estressando ou estão fazendo você de repente sentir-se fracassado como marido, como esposo, como namorado, namorada, como funcionário, como pai, como filho, coloca tudo diante de Deus, peça para Deus, Deus, olha para dentro de mim, meu temperamento, vê onde que precisa ser mexido aí, né? Dá uma temperada com o seu tempero aí para não ficar nem muito além de uma coisa ou aquém de outra, mas nós devemos realmente nos colocar diante de Deus e nos permitir mudar. O que a doutora falou é uma grande verdade. Se você não der esse primeiro passo, sempre vai ter alguém para dizer que você está exagerando, que é demais, que está complicado e você nunca vai aceitar isso. Peraí, mas são tantas pessoas, será que todo mundo está errado, eu sou o único com razão sempre? Senhor, o que eu preciso fazer para não ter mais essas queixas, para realmente haver uma mudança verdadeira dentro de mim? Deus vai falar com você, vai tratar o seu interior, o seu temperamento, e aí vai ser o contrário, você vai dar o bom testemunho, as pessoas vão dizer, olha, se fosse outro tempo, essa pessoa estaria gritando, estaria xingando, mas olha a atitude dela. Aí é o bom testemunho que a gente dá e todo mundo vai ver que você mudou, tá certo? Vale a pena mudar, vale a pena buscar Deus, Ele é a solução, é ou não, Marcelo? Em todo tempo, a todo momento, pastorzão.